Esse vídeo não é para vocês, petralhas. É muito mais fácil ver um vídeo que você crê que alguém vai questionar Bolsonaro e não olhar para essa vã idolatria do lulismo. Dedica um olhar autocrítico também, que nesse caso, esse vídeo é dedicado àqueles que vocês chamam de bolsoístas. Eu vou estar cobrando deles aqui uma reflexão muito profunda sobre os fundamentos que eles defendem. Porque eu sou muito chato. Eu gosto de entrar em postagem de Facebook e questionar as pessoas o porquê das coisas, questiono muitos petistas e questiono os tais bozoístas também. Por quê? Só explica por quê. Você vai discutir com a pessoa, é só meme, é 2022, é B38. Minha gente, nosso país carece muito de objetividade, carece de fundamentos lógicos, é só populismo, lulismo, quem sabe um Lula ao avesso, o tal do Bozo. E quais são os fundamentos sólidos, racionais, realmente para se defender uma posição político-ideológica nesse país? Carecemos demais. Eu estou desafiando você, fã do Bolsonaro, a realmente, no final desse vídeo, me questionar, colocar o porquê, que eu vou estar questionando isso aqui, todos os pilares do governo Bolsonaro. E os pilares eles se sustentam, sim, a campanha e o que ele semeou neste quase 2 anos de governo. Como é muito comum no nosso país, Brasil, a defesa de um político é muito mais baseada em questões morais do que pragmáticas e estratégicas. Aquele candidato lá que fala sobre a economia, que o PIB, eu vou investir aqui e ali, ele fica, ai, que cara sem graça, todo mundo, a gente gosta mais de gente que fala coisas curtas e grossas, né? Lula, Bolsonaro. O principal sustentação, então, deste governo, então, está na moralidade e é o combate à corrupção, que é um tema muito complexo no nosso país, as pessoas não entendem. O lado A, o lado B, é muito complexo, vai para muito mais além de pessoas em determinado partido, é um complexo, é um sistema muito integrado. Então é nisso que o Bolsonaro e os bolsonaristas vão amparar o seu apoio, né? O combate à corrupção, que é um problema muito grave no nosso país. Eu questiono que se realmente é tão grave a corrupção dos políticos, sendo que estimativas de que 200 bilhões por ano, muita coisa, é desviado pela corrupção, mas mais de 400 bilhões em sonegações de impostos dos ricos. E também, principalmente nesse período de auxílio emergencial, estou vendo tanta classe média escorregando, gente que chama Bolsonaro de bozo, gente que chama Lula de ladrão. Mas enfim, vamos focar aqui. Bolsonaro. Será então que ele tem essa envergadura moral que todos defendem? Vamos começar pela questão dos cargos. É só o 01, o Flávio Bolsonaro? Gente, questionado tanto o filho do Lula, Lulinha, né, que era dono da Friboi, que não sei o quê, nunca encontraram prova alguma, né? O que não quer dizer que não esteja envolvido em processo de corrupção. Para mim tem questões, pelo menos, muito antiéticas desses financiamentos amigáveis que ele conseguiu, né? O catador de bosta de elefante, mas deixa eu tentar nos desviar do assunto demais, não. É óbvio que Flávio Bolsonaro está ligado ao Queiroz, que está ligado a milicianos. Então já abre um parênteses aqui. Bolsonaro na campanha já falava que era a favor da milícia. Está ligado a milicianos. Você sabe o que essas pessoas causam, principalmente na cidade do Rio de Janeiro? A máfia, que é tudo aquilo, sobre aluguéis, sobre muitos sistemas públicos também, sobre lotes abertos no meio do nada e que eles dominam, no meio da Mata Atlântica, assassinatos. É óbvio, não estou falando que ele... Tem que ter prova para falar as coisas, que é o mandante do assassinato da Marielle. Não estou falando isso, mas com certeza está ligado a muitos crimes. Podem investigar relação com o Adriano, que teve todo o amparo do Flávio Bolsonaro. Mas a gente está aqui para falar de Bolsonaro. Vocês sabem que a filha do Queiroz, Natália, recebeu um bom salário do gabinete do Bolsonaro, Bolsonaro pai, e nunca pisou na Assembleia, era uma personal trainer que trabalhava na sua função de personal no período que ela deveria estar lá. Ou seja, gente,
que que vocês chamam isso? Uma pessoa recebeu um salário e tinha um sistema de passar para o Queiroz, que passava dinheiro vivo para outras pessoas. A mãe do Flávio Bolsonaro, ex-esposa do Bolsonaro, até enquanto eles estavam casados mesmo, né? Eu estou tentando falar do pai aqui. Comprou vários apartamentos de dinheiro vivo. Quem que faz isso? Então é aquele dinheiro que não é rastreado, né? Então eu questiono para vocês. Uma pessoa que, com dinheiro público, dos seus impostos, paga uma pessoa que nunca pisou, nunca teve um cargo público mesmo, para devolver o dinheiro para a pessoa, ela não deveria ser presa? Isso não é corrupção? Um funcionário fantasma? Ah, e tem o famoso caso da Val também, que até o Guilherme Boulos questionou nos debates, né? A Val, ela também não tem comprovação nenhuma de que era uma funcionária legislativa. Era apenas uma cabo eleitoral, uma caseira que ele pagava baratinho lá. E justamente a Natália e a Val foram exoneradas na época da campanha, então alguma coisa errada tem. E tem vários cargos também investigados que passaram no gabinete do Flávio, e tem uma rotatividade nisso tudo, que também não tem comprovação nenhuma. Isso é comum, isso é pequeno. Gente, corrupção grande, corrupção pequena, a gente está falando da moralidade da pessoa. Tem muita gente que até brinca, ele não tem nem capacidade de fazer uma grande corrupção, né? Gente, isso é corrupção. Você não acha que deveria ser um caso de prisão alguém que pega dinheiro público para passar para pessoas que não estão trabalhando e ainda pega boa parte do salário dela? Outra coisa também, tem a questão dos combustíveis. Em 2 anos, o Bolsonaro usou mais de 45 mil, que é toda a cota militar para abastecimento do veículo que ele usa. É impossível alguém usar isso. E a cada abastecimento, a média era de R$ 4.500. 1.000 litros. Como que uma pessoa tem um tanque de 1.000 litros? E essas notas existem, podem investigar, só que ninguém vai ser preso por isso, né, gente, no nosso país. Tem tanta coisa acontecendo de mais grave, né? Isso aí é a famosa mamata, né? Mas, gente, vocês não acham que uma pessoa que usa recurso público e finge que usou nas práticas que ele tem um direito, né, que é abastecer a cota militar, e com certeza pegou esse dinheiro e reembolsou para ele mesmo, ela não deveria ser presa? Essa pessoa não é uma corrupta? Essa questão da mamata também é uma questão que eu venho questionando. Às vezes eu converso com as pessoas no Facebook, eu não fico chamando de gado e nada não. Eu falo, gente, só me explica. Você tá assim porque acabou a mamata, gente. Que mamata que acabou? Que vocês perderam a mamata, vocês estão tristes. Que mamata, gente? Que mamata que acabou no país? Me explica? Vocês conseguem? Assim? Eu não estou assim, querendo ser agressivo com vocês, eu estou só querendo que você questione qual é o fundamento da defesa, né, do seu presidente. E muita coisa, a própria Michelle, que ele estava zoando, a esposa do Bolsonaro, recebeu o cheque de Queiroz, ele não soube explicar. O que mais também? E essa questão também da mamata, né, dos cargos. O Bolsonaro, na sua campanha, ele disse que ia oferecer cargos de acordo com o critério técnico da pessoa, né, que não ia fazer cordões. E está fazendo com o Centrão. Até notei aqui, na Caixa, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Banco do Nordeste, Secretaria de Vigilância Sanitária, FUNASA, o Centrão está pegando cargo para todo lado. E uma coisa interessante, investiga o que é o mensalão, todo o processo de corrupção que o PT está lá nas redes mesmo. Por que eles existem? Olha lá os tais centrões. O partido que mais estava envolvido em proporção de candidato, de político e número de políticos no partido era o PP. Partido que o Bolsonaro fazia parte esse tempo todo. Então vocês percebem essa vanidade de tudo isso? Na própria campanha, passaram assim, nada. O Bolsonaro, isso é antiético, não corrupção. Ele recebia auxílio moradia, tendo moradia própria na cidade de Brasília. Então vocês não acham que isso é muito antiético? Já apontavam os sinais. Mas, às vezes você olha tanto o inimigo, né? Esse Atlético e Cruzeiro, assim, você vê o outro lado. A política não é assim, a gente vota no que a gente acha menos ruim, mas só olha para o outro e não olha para si mesmo. Estou cobrando aqui uma reflexão mesmo sobre os seus fundamentos, porque o brasileiro é muito leviano. Ele acha muito simples, como se fosse torcer para um time,
Gente, quando você vota na urna e quando você defende publicamente nas redes ou fisicamente para as pessoas, você está pondo seu nome nisso, você está carimbando uma pessoa que, será que tem tanto fundamento sólido assim para ser defendida? Então a gente está falando sobre os cargos, né? Sobre os cargos técnicos. Gente, vamos começar pelos cargos no Ministério da Educação. Onde que acharam esse Vélez, que ele chama, né? Um cara incompetente. Como que você... Não é possível, gente. Eu conheço tantos professores, eu sou professor, muito mais capaz do que... Quem que é esse cara? Van Traub? Esse cara só entrou para destruir, combater o comunismo, que não sei o que, não propôs nada. Olha o Fundeb aí que acabou de ser votado, o cara não discutia uma questão vital. Não vou nem ficar falando, cada um só faça reflexão. Talvez você goste dele porque ele é um anticomunista e tal. Gente, estou falando de critério técnico, independente de ideologia. O próprio Bolsonaro falou que não ia aparelhar o Estado ideologicamente, porque o PT fazia isso. A ala ideológica, ela domina muito o governo, principalmente até pelos militares, que isso é muito ideológico, né? Colocar um setor de direita mais conservador lá, né? Aí vamos lá para a saúde. Colocou um lobista, mandei tá com aquela carinha de bonzinho dele. Ele contratou nessa pandemia empresa que favoreceu a campanha dele, é um lobista. É um jogo de ego, só porque ele estava aparecendo demais, o Bolsonaro tirou ele, por causa da cloroquina, depois a gente fala disso, não quero nem falar disso agora, não consegue ele colocar lá, e o Taishi, colocou aquele cara, gente, ele não consegue colocar um ministro da saúde em plena pandemia. Como você não... agora fazer um impeachment o país está num processo desse, de caos, tira até só porque ele está crescendo, é um jogo de ego. O Moro foi a mesma coisa, o Moro começou a crescer. Tá. Gente, por favor, investiga as coisas, eu tô te pedindo. O Ramagem, tá claro naquele vídeo que o Bolsonaro tentou interferir na PF para proteger o filho dele. E ele já tem uma ligação... Olha a mamata acabando, o Queiroz, a esposa, indo para casa agora também. É óbvio que ele tirou o Moro por causa disso. O Moro que vocês, com certeza, ainda usaram, colocaram uma capa nele, e agora ele é um comunista também, né? É óbvio que estava tentando interferir na Polícia Federal para ter o controle. Assim como ele fez também institutos ecológicos, de meio ambiente, né? Tirou aquele... Esqueci o nome do cara, mas que ele denunciou o aumento da destruição da Amazônia, principalmente. E tem também o... sei o que, Frias. Gente, quem que é isso? Atorzinho de Malhação. De onde que veio esse cara? Só porque ele babou um ovo assim na internet, fica defendendo o Bolsonaro. Esse é dos meus, colocou aqui. Quem que é esse cara, gente? Pelo amor de Deus, olha a cultura como que tá. Colocou um nazista lá também. Até a base judaica que apoia Bolsonaro foi também... Ele esnobou esse povo. Regina Duarte... A Regina Duarte é melhorzinha aí, né? Quem que é Mário Frias, meu povo? Salles. O próprio ministro do Meio Ambiente. Sem palavras, gente. Aproveitar a pandemia para passar a boiada. E o Bolsonaro não quer expulsar ele do ministério. Porque... Depois eu quero questionar o conceito de patriotismo. Porque vamos congelar um pouco o Salles, um cara que também não sabe justificar as suas finanças, que são muito altas, incompatíveis com o salário dele de secretário em São Paulo. O Onyx também, que era ministro da Casa Civil, não era? Ele assumiu, descobriram, né, primeiro, e depois ele assumiu ter feito Caixa 2. E o Moro e o Bolsonaro, não, ele já foi perdoado. Tem que também que ele perdoou também os militares, né, que pegaram indevidamente o auxílio emergencial. Ele, não, isso aí é galera nova, moleque. Gente, eu juro, eu suspeitava muito do Bolsonaro durante a campanha. Já vi esses sinais, mas eu achava que pelo menos ele fazia um teatro maior. E não, passou batido assim com esses militares, né? E o Onyx também perdoou, não, ele já pediu desculpas, né? E o Guedes? A gente tem que falar desse gênio maligno das trevas também. Vamos falar um pouco da economia. Embora o governo Bolsonaro ele é conservador nos costumes e liberal na economia. Esses são dois pilares também do governo, né? Quem é você? Você é empresário?
ou aquele suposto classe média que acha que é classe média, uma frase do Bolsonaro, ele não entende nada de economia, né? O cara ficou 30 anos no Congresso votando sobre questões econômicas e não entende. Mas ele tem uma frase muito tosca que reflete a porta aberta para o Guedes. O trabalhador tem que escolher entre mais direitos e menos empregos, ou mais empregos e menos direitos. Falácia. Analisa no mundo como que os países desenvolvidos, a Europa principalmente, tem muitos direitos trabalhistas, e como que os direitos trabalhistas ajudam a reter renda para o trabalhador. Isso ajuda a tudo, alimentar o comércio, alimentar todo o país. O Guedes, né, visto como um gênio, sim, muito inteligente, mas maligno, é um cara que tentou empurrar na gente a capitalização da Previdência, que foi um desastre no mundo todo, velhos depressivos, às vezes recebendo, em média, 39% da sua renda em vida, deixar eles miseráveis. Que patriotismo, hein? 1,1 PIB, menos que o governo Temer. E o dólar? Quase R$6, gente. Isso é típico de um país que quer virar exportador, quer virar fazenda do mundo. No mundo global, é como se o Brasil fosse submisso, né? Ele fosse aquele que só exporta, mas não tem poder nenhum de compra. Naquele próprio famoso vídeo da reunião ministerial, o Guedes já falou, não vou investir em empresa pequenininha não, né? Gente, você já viu o Guedes apresentar um programa amplo mesmo de desenvolvimento social? Não está preocupado, ele sempre tenta talhar aquela carteira verde e amarela do Bolsonaro. Gente, você é empregado, você é patrão, você já viu como que deixa de guarda baixa e uma flexibilidade, liberdade econômica ótima, que só atrapalha o trabalhador? Deixa essa reforma da trabalhista que ocorreu com o Temer, só desastre, está aumentando a desigualdade social. O governo ele foi contra muita coisa do Fundeb agora, depois que arregou, viu, que ia perder, que o Fundeb ele serve como distribuição de renda também. Eu questiono se o governo não quer ficar só comendo pelas beiradas, como o Guedes falou que já privatizando muita coisa e ninguém viu, ou se ele tem um projeto de país mesmo, naquela reunião mesmo, ministerial, projeto, plano Brasil, sei lá, que colocaram o Brasil só porque essa coisa assim, é porque não tem conteúdo, então apela pro patriotismo vão. Os caras ficaram olhando e falaram, o que é isso? Ninguém estava entendendo, tipo assim, que investimento mais chulo, que coisa mais superficial. Não é um governo do improviso, porque não tem um projeto amplo de desenvolvimento. Algumas coisas a gente não pode deixar de olhar, que a Bolsa desenvolveu muito e o emprego aumentou um pouco mais, assim, diminuiu o desemprego, né? Mas uma coisa que a gente tem que entender, já na eleição, de acordo com o político que está ganhando, a Bolsa sobe ou desce, né? Antes da posse, em janeiro, do Bolsonaro, já estava vivendo em polpa, já estava evoluindo muito a Bolsa. Por quê? A Bolsa é especulativa. Ela não está ligada ao real, ao semear mesmo no chão do país. O que favorece a Bolsa? Percebe, gente, sempre que um governo liberal, e o Paulo Guedes é o pilar desse governo, né? Tá em alta numa campanha, tem mais investimento na Bolsa, né? Porque é bom para investidor. Um país nosso, o Lula não fez isso, o Lula devia ter feito a reforma tributária, ter taxado grandes fortunas e tudo mais, não fez. É uma crítica ferrenha que eu faço a ele, né? A gente sabe tanto que as coisas são difíceis nesse país. Então, o governo Bolsonaro, ele já tem um favorecimento muito grande do campo econômico, estava aquecida a economia, a taxa Selic baixando drasticamente, né? E mesmo assim não consegue fazer praticamente nada. Tem governos que têm dificuldade com investimentos externos, porque é taxado de comunista e tal, e mesmo assim consegue fazer alguma coisa. Então, não foi o Bolsonaro que fez isso, é o próprio mercado. E o emprego, quantos empregos informais surgindo? Praticamente os empregos que vêm crescendo no país né? Eram informais. E mesmo assim não conseguiu ter um aumento de PIB. E nesse primeiro trimestre de 2020 já estava em queda a economia, sendo que ela estava assim, engateando, e em certos aspectos bons, mas em outros muito ruins. É o governo que só está preocupado com grandes empresas e grandes investidores. E eu não vou ficar esmiuçando tudo, mas analisa
analisa bem, principalmente agora que a gente vai ter uma reforma tributária, analisa qual que é a posição do governo. E vai ser muito difícil ele fazer o que o Lula deveria ter feito e não fez.